Onde você está agora, estenda as suas mãos, abre as suas mãos, feche os seus olhos. A presença dele é viva nesse lugar, amém? Deus, nessa noite nós pedimos, Pai, que o Senhor rasgue os céus sobre esta igreja. Pai, nós pedimos que o Senhor rasgue os céus sobre nós essa noite. Deus, nós pedimos que o Senhor envie os teus anjos, Pai, neste lugar com espadas de fogo, Pai. Nós pedimos, Deus, que a sua presença venha pairar sobre nós, que o Senhor, Pai, libere o teu Espírito para encher esse lugar da sua presença, Pai. Deus, nós pedimos que agora nesse momento o Senhor toque em cada coração, em cada vida que está neste lugar. Deus, que eles possam receber a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite, Pai. Deus, nós cremos que a tua palavra ela é viva e eficaz, como diz o Evangelho. Deus, nós acreditamos, Pai, que o teu Evangelho tem poder de transformar vidas, Pai. Nós acreditamos que a sua palavra tem o poder, Pai, para transformar, para direcionar, Pai, para curar. Pai, nós acreditamos, Pai, que essa noite também é uma noite separada por Ti, Deus. Por isso nós declaramos, Pai, que todos os corações neste lugar estejam aptos para receber a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pelos teus cuidados, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Pai que se preocupa. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus tão generoso. Nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o seu nome, Pai. E nós pedimos, Deus, intensifique a sua presença nessa noite, nesse lugar, Pai. E que ninguém saia dessa igreja da mesma forma que entrou, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do teu santo nome, Pai. Amém, Jesus, amém. Você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo lá em Isaías 2. Isaías capítulo 2. Amém. A partir do versículo 3, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E virão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará mais espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Amém? Pode tomar o seu assento. Irmãos, nós temos vivido dias intensos como o corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Nós temos vivido momentos onde, ou em muitos lugares, a igreja tem sido perseguida. Em muitos lugares, cristãos têm sido mortos, torturados. Nós temos vivido um tempo, igreja, onde as pessoas, o mundo, a sociedade tem notado o crescimento daquilo que Deus está fazendo. O mundo tem enxergado que Deus está agindo no meio do mundo. Há 2 semanas atrás, exatamente há 2 sábados atrás, houve o Descende. Acredito que todos conhecem, mas para quem não conhece, o Descende ele é um evento que, resumindo de uma forma bem específica, ele é um ajuntamento de uma juventude, de uma geração, porque nós acreditamos que esse é o momento, essa é a década, esse é o período em que a nossa geração será enviada para fazer missões. E houve 3 estádios no Brasil, no dia 8 de fevereiro.
2 estádios em São Paulo, Morumbi e Allianz Parque, e um estádio lá em Brasília, capital, Mané Garrincha. Totalizando um total de quase 200 mil pessoas, clamando pelo derramar do Espírito Santo e clamando por uma nova onda de missões, dizendo: Deus, eis-me aqui. E o mundo tem notado isso. As pessoas estão olhando aquilo que Deus está fazendo. Essa palavra de Isaías 2 que nós acabamos de ler, igreja, ela fala justamente sobre um momento onde chegaria o dia em que o monte do Senhor, a igreja de Cristo, ela estaria acima dos outros montes. Ela estaria acima de tudo aquilo que a sociedade tem tentado impor. Isaías, ele tem uma revelação de um dia onde a igreja de Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, estaria sendo reconhecido como um modelo a ser vivido. Ao ponto que chegariam nações, como diz essa palavra, povos que diriam assim: ei, nós precisamos subir ao monte do Senhor para que Ele nos ensine como caminhar, para que Ele nos ensine como agir. E está chegando um momento, igreja, onde Deus ele está posicionando a igreja em lugares onde as pessoas do mundo estão olhando para nós nesse momento. E nós agora, como esse reflexo, como pessoas que estão agora segurando um compromisso, nós temos agora um compromisso com Deus, de refletir quem Ele é para essas pessoas que virão até nós. Porque as pessoas, elas não virão simplesmente na porta da igreja buscar uma solução para a vida delas. Elas vão vir muitas vezes até você, porque elas vão enxergar aquilo que você carrega. Porque o que você carrega é Cristo. E Cristo tem o poder de transformar as pessoas, tem o poder de transformar as histórias. Então, quando Isaías tem a revelação de que o monte do Senhor estaria acima dos outros montes, e os outros povos eles viriam até esse monte buscar um modelo para seguir, como viver, eles não então buscariam esse modelo na igreja, mas sim em você, em nós. Portanto, nós somos esse modelo a ser seguidos. Quando Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele estava querendo dizer assim: ei, se você quer olhar para Jesus, olhe para mim, porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite, se você também tem seguido os passos de Jesus. Se chegasse alguém, talvez em um estado de vida ou morte, um estado completamente arruinado, essa pessoa teria como se inspirar? Obrigado, Deus abençoe. Essa pessoa teria como se inspirar na sua vida com Cristo? Você teria como resplandecer a glória e os princípios, o caráter de Cristo para essas pessoas que viriam até você? Nós, como igreja, precisamos nos posicionar, porque está chegando um tempo que não é a igreja, o templo se posicionar, mas é nós, como filhos de Deus, devemos nos posicionar nesse tempo. E eu quero dizer para você uma coisa: quando nós nos posicionamos, nós temos resultados incríveis. O desejo de Deus é derramar um avivamento genuíno nesse tempo. O desejo dele é derramar um avivamento poderoso nessa geração. Você acredita nisso? Que nós podemos vivenciar o maior avivamento já visto na história do mundo? É o desejo de Deus fazer isso. Mas todos os avivamentos que aconteceram na história, se você for pegar e ler, analisar todos eles, homens se posicionaram diante de Deus. Homens se abdicaram, deixaram a sua própria vida, os seus próprios interesses, para abraçar esse processo. Homens que entenderam o propósito do Evangelho. Exatamente o que Paulo fala quando ele diz assim: eu considero todas as coisas como esterco em relação ao amor de Jesus em quem Ele é. Será que nós temos considerado todas as coisas como coisas relevantes, sabendo que tudo isso aqui é passageiro, que todas as coisas um dia vai passar, o que vai sobrar eternamente ao nosso coração diante de Deus no dia do grande juízo? Como nós estamos nos posicionando?
Um dos avivamentos mais famosos, mais impactantes da história. Dizem que foi até então, depois de Atos 2, o avivamento que mais marcou o mundo. O avivamento da Rua Azusa. No ano de 1905 a 1906, lá em Los Angeles, Califórnia, na Rua Azusa, um pastor chamado Joseph William Seymour, sul-africano, um homem, todos os dias no intervalo do seu almoço, ele juntava com algumas pessoas e ele orava pedindo o derramar do Espírito Santo. Ao ponto que, conforme foi passando os dias, mais pessoas vinham naquela casa que eles estavam, e o Espírito Santo começava a descer de maneiras tão poderosas, ao ponto que as pessoas elas vinham para querer ver o que estava acontecendo. Aquela casa que eles estavam já não cabiam mais, então eles pegaram um salão maior na Rua Azusa. E segundo alguns relatos, tinham tantas pessoas naquele lugar que existiam pilhas de cadeiras de rodas naquele lugar. E segundo outros relatos históricos falam que a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que algumas pessoas antes de chegar na quadra, às vezes 3, 4 quadras antes de chegar no estabelecimento, elas já caíam chorando por causa da presença de Deus. Isso se chama posicionamento. O desejo de Deus é fazer, e Ele quer fazer, Ele vai fazer. Mas Ele procura aqueles que estão disponíveis para que Ele possa usar. Ele procura pessoas com o coração dispostos a fazer a vontade dEle. Nessa noite eu vejo como se fosse Isaías 59:16, que diz que Deus ele olha para o mundo, ele busca um justo, ele não encontra ninguém. E pelo seu próprio braço ele teve que trazer a justiça. E em Ezequiel 22:30 também diz que ele olhou buscando um justo sequer e a ninguém encontrou. Ele não encontrou ninguém que estivesse na brecha pelo povo. Não havia ninguém para se posicionar naquele tempo. Hoje Deus ele está olhando para esse lugar. E Ele está buscando corações dispostos para fazer a vontade dEle. Ele está procurando corações dispostos a levar o amor dEle. Abre comigo, igreja, em Jeremias 23:3. Jeremias 23:3. Nos diz assim. Todos encontraram? Amém. Jeremias 23:3 diz: E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre eles pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias agora aqui, ele tem uma revelação, onde Deus ele expressa um desejo de buscar os perdidos. Aquelas ovelhas que se desgarraram, é o desejo do coração dele trazê-las de volta. E nesse meio levantar pessoas para cuidar, discipular e acompanhar essas pessoas. Igreja, nós como igreja, não enfrentamos simplesmente um problema, um processo de abraçar e trazer os que estão fora, mas muitas vezes de apacentar e cuidar dos que estão de dentro. Nós precisamos, igreja, antes nos posicionar dentro da nossa casa. Precisamos antes nos revestir dentro da nossa casa, dentro de onde Deus nos colocou. Quero dizer uma coisa para você. Deus ele não vai plantar você nunca em um lugar onde você não possa gerar frutos. Deus ele nunca vai te plantar em um lugar onde você não possa dar frutos.
Nós precisamos reconhecer, igreja, que nós somos amados por Ele, que nós somos escolhidos por Ele. E o desejo dEle é de nos usar de uma forma poderosa. Porque tem pessoas que precisam conhecer que Ele é o amor. E Ele deseja nos usar como um instrumento, como uma ponte, que conecta o amor dEle com aqueles que não conhecem Ele. Vamos agora comigo, igreja, lá em Zacarias 8:21. Zacarias 8:21. Todos encontraram? Amém. Zacarias 8:21 diz assim: E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com você. Amém? Aqui Zacarias já tem uma outra revelação, diferente dos outros que lemos, mas ao mesmo tempo que se complementa. Zacarias tem a mesma revelação citada por Isaías 2, onde os povos, as nações, elas viriam buscando Deus, buscando como eles poderiam viver de acordo com a vontade de Deus. Só que aqui em Zacarias ele já traz uma revelação um pouco mais diferente, mais específica. Ele diz aqui que, como se fossem 10 homens de diferentes línguas, diferentes nações, que pegariam na orla de um judeu e dizia assim: Nós vamos com você, porque nós ouvimos falar que Deus é com você. Agora eu quero que você pegue essa figura desse judeu e substitua por você mesmo, se coloque no lugar desse judeu. E agora eu quero que você se imagine na posição desse judeu, aonde essas pessoas, eles viriam até você e diria: Eu quero ir com você, porque eu ouvi falar que Deus é com você. Se nós transparecermos que Deus é conosco, que Jesus habita em nós, quando as pessoas vierem até nós buscando essa essência, nós teremos sim o que compartilhar com elas. Afinal de contas, você nunca vai conseguir compartilhar com alguém algo que você não tem. Eu não posso chegar em você e dar para você a chave de um carro que eu não tenho. Ou dar para você, talvez, um presente que eu não comprei. Nós não podemos oferecer o que não temos. E se as pessoas vierem até nós buscando uma esperança, o que nós vamos ser para oferecer a eles? Você foi chamado para fazer a diferença. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois a luz do mundo. E em seguida, mais para frente, ele fala assim, Jesus ele fala assim: vocês também são o sal da terra. Na verdade é o inverso, 5,13 é: vocês são o sal da terra, e depois ele fala: vós sois a luz do mundo. Mas o que ele quer dizer é que você foi chamado para fazer diferença. Uma luz, ela não pode se destacar no meio de um lugar já iluminado. Um sal, ele não pode se destacar no meio de uma comida já temperada. Nós precisamos nos destacar, melhor, não nós nos destacar, mas nós precisamos destacar aquele que vive em nós, em lugares aonde ele possa brilhar. E a luz, ela brilha em meio às trevas.
As trevas, ela não pode estar no mesmo lugar onde a luz está. Se nós apagarmos esse salão, esse templo, e acendermos novamente as luzes, não vai haver escuridão, porque aonde a luz está, a escuridão não permanece. Aonde nós levarmos Jesus, não há barreiras ou muralhas ou trevas que possam prevalecer diante da presença dele. Nós cantamos no começo aqui, Jesus, as trevas estremecem. Eu não sei se você meditou no significado disso, mas é uma realidade. Diante da presença dele, o inferno estremece. E nós fomos chamados para ser portadores da luz de Cristo. 1 Pedro 2,9 diz assim: portanto, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido. Você foi escolhido por Deus. Antes mesmo que você viesse a nascer, Deus ele já preparou você, Ele já preparou um destino para você, Ele já preparou uma história para você. Você já nasceu com um propósito nessa vida. Agora cabe a você, cabe a mim, cabe a nós acatar com a decisão de dizer sim, Deus, eu quero viver o cumprimento desse propósito para a minha vida. É uma decisão nossa querer viver isso. Deus ele não vai impor sobre você, Ele não vai te obrigar a cumprir, mas Ele quer que você cumpra, porque nós só vamos ser realmente úteis, só vamos ser realmente felizes e completos quando fizermos aquilo que fomos chamados para fazer, quando vivermos a plenitude daquilo que fomos criados para fazer. Você não vai ser feliz ou completo fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Então não insista em uma coisa que você não foi criado para fazer. Deus ele determinou para você já muitas coisas. Então se posicione diante do que Ele já determinou sobre você. E agora eu quero falar um pouco que para nós nos posicionarmos, para nós manifestarmos a glória de Deus, nós precisamos entender uma coisa primordial. Nós precisamos entender que nós temos uma identidade. E essa identidade, ela nos diz que nós somos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. João 1,12 diz assim: e todos aqueles que o receberam, a estes foram dados o direito de se chamarem o quê? Filhos de Deus. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus, porque até então nós éramos órfãos. Efésios 2, Paulo vai falar que antes nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, estávamos mortos nas trevas, mas Deus, com a sua graça, através da vida de Jesus, Ele nos adotou, Ele nos chamou das trevas para a luz. Nós fomos adotados por Deus. Portanto, agora nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade primordial. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que se importa com você. Se você viveu uma vida talvez de rejeições, de problemas, de conflitos, uma vida que você não foi notado pelas pessoas, uma vida onde ninguém talvez deu valor para você, eu quero dizer para você nessa noite, não se culpe, não se prende nessa necessidade de ser notado, porque Jesus notou a sua vida. Ele notou você, o Pai notou que você existe porque foi Ele que te criou. Ele criou você com um propósito, igreja. Ele criou você com características específicas, com dons específicos. Não se questione talvez você não goste do jeito que você é. Não estou falando de atitudes, estou falando talvez de uma fisionomia, alguma coisa sua, você olha para você, talvez você não goste do que vê. Eu quero falar para você que Deus, Ele te ama. Ele te ama e Ele fez assim porque Ele te ama. Não é o que as pessoas dizem que importam, não é o que elas falam que determinam quem você é. É o que Ele fala que determina quem você é.
E a palavra dele diz que você é um filho amado e que ele já te perdoou, você é perdoado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus os nossos pecados foram apagados. Em Jesus, lá no madeiro, o nosso débito foi pago com o sangue que escorreu de Jesus. O que nós precisamos fazer é só chegar até Ele e reconhecer isso. É reconhecer que nossos pecados já estão apagados, é chegar até Ele e dizer: Pai, me perdoa, eu reconheço, Jesus, que os meus pecados já estão apagados, as trevas, o inferno já não tem mais poder sobre mim. Você reconhece que você é filho de Deus. E uma vez reconhecendo que você é filho de Deus, você também reconhece que a você, que a nós foi dada uma missão. E que missão é essa? Romanos 8:19. Porque a ardente expectação da criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda, igreja, o nosso posicionamento como filhos de Deus. O mundo aguarda o meu posicionamento, o seu posicionamento como filho de Deus. Nós precisamos resplandecer quem o nosso Pai é. Lá em Mateus 11:27, Jesus fala assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E também, da mesma forma que ninguém conhece o Filho, o Pai, senão o Filho também pode revelar a quem Ele quiser o Pai. Portanto, se você reconhece que você é filho, você pode sim compartilhar quem o seu Pai é com aqueles que precisam conhecer, com aqueles que são órfãos. Nós precisamos manifestar que nós temos um Pai, igreja. Um Pai que, como muitos pensam no mundo, não é um Deus rancoroso, não é um Deus de ira, não é um Deus que quer ver o mal das pessoas, mas nós precisamos manifestar com o nosso viver que Deus, Ele é um Deus de amor e misericórdia. Ele é um Deus de justiça sim, mas Ele também é um Pai amoroso. Ele é um Pai que corrige. Afinal de contas, um pai que ama o filho pode não corrigir o filho? Mas Ele também é misericordioso. Ele também é gracioso. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: olha, você tem um Pai sensacional que te ama. Amém. Lá em Romanos 8:14, melhor, 16, Romanos 8:16 diz assim: porque o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém. Abre comigo, igreja, em 1 Coríntios 25. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora vamos lá para o 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Amém. Em outra tradução diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, Ele é especialista em pegar aqueles que são menosprezados para confundir e desestruturar aqueles que são grandes. Um exemplo disso é Davi, que não foi, vamos dizer assim,
Quem que dava para ele que ele seria o rei de Israel? Devido à sua baixa estatura, a ser um pastor de ovelhas, foi menosprezado. José também foi menosprezado pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Às vezes as pessoas olham para nós e elas não acreditam naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Talvez as pessoas olham para você e não acreditam naquilo que Deus pode fazer através de você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deixa elas pensarem assim. Sabe por quê? Porque Deus ele só pode agir naquilo que parece impossível. É exatamente o que Ele mais gosta de fazer. É onde não tem ali a oportunidade, onde o homem olha e fala assim, cara, aqui não tem como acontecer nada. É aí que Deus entra e fala assim, mas é aqui que eu vou fazer. Porque o sobrenatural, ele só começa aonde o nosso natural termina. Nós precisamos chegar ao ponto do natural, para que Deus ele possa ir muito além. E o desejo de Deus é justamente nos escolher para confundir os sábios, para confundir aqueles que dizem ser que são, mas não são. O pastor Joseph William Seymour, o homem que liderou o avivamento da Rua Azusa, ele era um homem, era um sul-africano, um homem negro, no qual todos desprezavam ele. Naquele tempo, o racismo, infelizmente, ainda era muito forte, as pessoas menosprezavam ele, e ninguém podia imaginar que do posicionamento dele, viria um maior avivamento depois de Atos 2 até hoje. É justamente pessoas que são menosprezadas que Deus quer escolher. Se você passou por momentos que foi menosprezado, por momentos que você foi abandonado, traído, é justamente através das suas fraquezas que Deus ele quer te fortalecer. Porque Deus ele fala para Paulo, fala assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, é aí que você é forte. Uma vez agora como filhos, nós precisamos entender que nós precisamos ter um relacionamento com o Pai. Mateus 6,6 diz assim, e entrando no seu quarto e fechando a sua porta, vai ao teu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está em secreto, Ele recompensará publicamente. Eu não sei exatamente, especificamente a tradução ou o significado real desse recompensar publicamente, mas eu entendo, uma revelação que esse recompensar publicamente não é enriquecer, não é fazer próspero, mas esse recompensar publicamente é Deus mostrar para as pessoas, através da sua vida, o nível de profundidade que você tem com Ele. Sabe por que eu entendi uma coisa? Que nós transparecemos fora do nosso quarto justamente quem nós somos dentro do secreto. Nós exalamos fora aquilo que nós recebemos lá dentro. Eu quero perguntar para você, igreja, como tem sido a sua fragrância? Como você tem exalado Cristo fora? É muito fácil a gente vir na igreja e adorar o nome dEle. Mas como nós temos exalado essa essência de Cristo no mundo lá fora? Porque é justamente o que nós mostramos para as pessoas lá fora. É esse reflexo que mostra a vida que nós temos dentro do nosso quarto com Deus. Se coloca de pé, igreja. A presença dEle está nesse lugar, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Saber que Deus está num lugar, não é você sentir um arrepio, não é você chorar,
mas você ter convicção de que Ele está. Isso se chama fé. A fé, ela independe de um sentimento. A fé é a certeza. Deus está neste lugar. Você crê nisso? Amém. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Aonde você está nesse lugar, eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Eu quero que você, com o seu momento com Deus, onde você está agora, eu quero que você abra o seu coração para Deus. É no seu momento do íntimo agora, no seu secreto com Ele. Eu creio que Ele pode tocar você onde você está. Mas para isso eu quero que você abra o seu coração, para que Ele possa entrar no seu coração. E você vai fazer a sua oração para Ele. Não faça uma oração padronizada, mas saia hoje fora da caixa. Abre o teu coração para Ele. Se você sentir vontade de só chorar, chore na presença dEle. Ele é um Pai de amor. Talvez as suas palavras podem não dizer nada, mas as suas lágrimas, Ele decifra as suas lágrimas. Ele decifra cada batida do seu coração, igreja. Não importa o modo que você vai se chegar a Ele, mas se achegue a Ele nessa noite. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai misericordioso, é um Pai generoso. O Senhor é um Pai, Deus, com um amor tão lindo, Pai. Nós pedimos que nessa noite o Senhor derrame, Pai, mais do seu amor nesse lugar, Pai. Deus, nós pedimos que nessa noite o Senhor derrame mais uma unção dobrada sobre nós, Deus. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Você tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo, cada coração que está aqui. Toque agora, Espírito Santo, cada coração contrito, amargurado, ferido. Cada coração despedaçado, Pai. Nós pedimos que o Senhor refaça agora em nome de Jesus. Pai, derrama agora, Pai, uma porção dobrada do seu amor sobre nós. Que somos os teus filhos. Que somos liberdade para o Espírito Santo, igreja. Dê liberdade para o Espírito Santo. Se você flui no dom de línguas, comece a orar em línguas. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a declarar a presença dele nesse lugar. Pai, me adotou, o seu amor me encontrou. Nós chamamos Jesus. Eu era órfão, hoje sou filho. Nós chamamos Jesus. Com